Bem-vindos, amados. Glória a Deus. Chico Caramanini. Interpretação. O Senhor é bom e maravilhoso. Aleluia. Então, há uma nota minha que é: o título é Dar. E relacionado com o dar está o amor. O amor tudo crê. Porque é que o amor tudo crê? Porque o amor tudo sabe. O amor é o nosso Criador. Deus é amor. 1 João 4,8. Aleluia. Então vamos continuar. Hoje é dia 11/7/2022 e é segunda-feira. E são 11 horas, mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. E o hino é o 157, que diz o seguinte, aleluia. Quantas vezes, Senhor, perdoarei? Quantas vezes, Senhor, perdoarei? Eu quero perdoar, ajuda-me a fazê-lo. Eu quero perdoar e estar junto de ti. Quantas vezes, Senhor, perdoarei? 70 vezes 7. 70 vezes 7 são as vezes que deves perdoar. Pede ao Senhor, Pai, ajuda-me a perdoar, pela tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Repetindo, 70 vezes 7. 70 vezes 7 são as vezes que deves perdoar. Como eu te perdoei, morri na cruz por ti e ressuscitei. Repetindo, são as vezes que deves perdoar. Como eu te perdoei, tu deves perdoar. Porque não sofreis antes o dano. Devemos perdoar. Quantas vezes, Senhor, perdoarei? 70 vezes 7. Aleluia, glória ao Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte. Aleluia, glória a Deus. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Amém, Pai. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Deus fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos santos profetas. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Deus deu mantimento aos que o temem. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor ainda diz que o Senhor diz, 1 Coríntios 10:13, não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, mas com a tentação vos dará o escape, para que a possais suportar. Aleluia. Glória ao Senhor. O salmista então diz, deu mantimento aos que o temem.
Lembrar-se-á sempre da sua aliança, que fez não só com os judeus descendentes de Jacó, mas com os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, como disse, mas agora estamos debaixo da aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Eu recebi Jesus. Disse Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Em Apocalipse 3:20, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Estarei convosco e vós estareis comigo. Acho que é mais ou menos isso que diz. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor quer ter comunhão conosco, por isso, no fim, alguns não vão, apesar de se terem esforçado e dizerem que fizeram vários milagres, etc., não estavam em comunhão com Jesus, não pediam perdão dos seus pecados, então o Senhor vai dizer: Não vos conheço. O salmista então continua a dizer: Anunciou ao seu povo o poder das suas obras para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Vamos lembrar que a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus disse, ainda tenho outra igreja, ainda tenho outro rebanho, mais ou menos isso. Glória ao Senhor, aleluia. Então, todos aqueles que receberem o Senhor Jesus como Salvador, Rei e Senhor, então todos esses vão nascer de novo e vão ficar em comunhão com Deus. Glória ao Senhor. Então o salmista diz: As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos. Aleluia. Isto está no Salmo 111, 1 a 7. O salmista continua a dizer: Permanecem firmes para todo sempre. Vou ler um bocadinho acima para percebermos. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos. Eles permanecem firmes para todo sempre. E são feitos em verdade e em retidão. Aleluia. Redenção, Deus enviou o seu povo. Mandou o seu Filho amado. Mandou o seu Santo Espírito. Então eu digo, Senhor, enche-me de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pela tua graça, para a tua glória, eternamente te adorarei. Amém. Aleluia. O salmista diz, redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome, a sua fama, a sua glória, a sua pessoa. Ele é o sol da justiça. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. É o Deus omnipotente, omnipresente, omnisciente, imanente e transcendente. É o Deus que se revela ao seu povo. A palavra do Senhor diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O salmista diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, 8 a 10. Glória ao Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz: E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedónia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria,
determinou voltar pela Macedónia. Atos 21 a 3. A palavra do Senhor diz: porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Aleluia! Atos 20, 16. A palavra do Senhor diz: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Pai, ajuda-me a ir e anunciar o teu Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, glória ao Senhor. Então estive a ler em Atos 20, 26 a 27. A palavra do Senhor ainda diz: agora, pois, irmãos, diz São Paulo, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aleluia, glória ao Senhor. Paulo sabia que Deus não falha e que vai abençoar a sua igreja. À noite vamos dormir cansados, mas de manhã o Senhor nos dá mais força, mais sabedoria, mais um dia. Aleluia, glória ao Senhor. Eu li em Atos 20, 32. A palavra do Senhor diz, através de São Paulo: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Obrigado, Pai, pelas mãos, pelo corpo humano que me deste. Aleluia. E São Paulo diz ainda: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus deu o seu Filho amado. Aleluia, glória ao Senhor. E dá-nos tudo o que precisamos. Então vou ler outra vez. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, mas apesar de Paulo dizer isto, ele também disse: não atarás a boca ao boi que debulha, porque digno é o obreiro do seu salário. E aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Amém. Como o Senhor Jesus fez. Ele manifestou o seu amor por nós. Aleluia. Lê Atos 20, 33 a 35. Então, ainda o São Paulo diz: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Acho que estou a repetir. Sim, este versículo está repetido. Então vamos passar mais um bocadinho abaixo. A palavra do Senhor diz: eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Então, como é que vai acontecer? No momento, no abrir e fechar de olhos, xicarabarabara, xilhabá. Estas línguas dizem, interpretando: o Senhor está contigo, João António Farinho, estás curado, livre, abençoado. Obrigado, Pai, a minha garganta está curada. Então vou repetir: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Então, os mortos, vou repetir, ressuscitarão.
E a esperança não traz confusão. Glória ao Senhor. Dá-nos cada vez mais paciência, porque sabemos que o Senhor não falha. Aleluia. Levou 25 anos para dar ao Abraão um filho, Isaac, etc. Mas o Senhor nunca falha. O tempo para ele não é bem como o nosso. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então vou repetir. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Jesus virá buscar a sua igreja quando estiver preparada. Então, eu creio que a igreja já está predestinada. Deus quer um povo que o adore, que o sirva, que vença, que seja mais vencedor e que sejam campeões. Aleluia! Jesus Cristo é a cabeça da sua igreja. Vou ler outra vez. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Por convém, diz São Paulo, que isto que é corruptível, o corpo, né? Se revista da incorruptibilidade e já não morre, já não apodrece, já não adoece. Aleluia. Diz São Paulo, repetindo, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal, a carne, o corpo, se revista de imortalidade. E quando o corpo se revestir de incorruptibilidade, vida eterna, vida contínua, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Jesus cumpriu mais de 300 profecias. Na vida dele aconteceram mais de 300 profecias. E aqui diz, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. O nosso Pai Celestial, o nosso Criador, não volta atrás. A sua palavra tem que produzir aquilo para que foi enviada. Então, o Senhor fez o jardim do Éden, fez o homem, fez a mulher, o inimigo enganou-os, enganou Eva primeiro, e então não consegue interromper o plano do nosso Criador. Aleluia! Li em 1 Coríntios 15, 51, 54, 1. E o São Paulo continua a dizer: onde está a morte? O teu aguilhão? A morte era um grande problema, ainda é para muita gente, mas aquela pessoa que nasceu de novo, está cheia do Espírito Santo, se enche da palavra de Deus e faz a vontade do Senhor continuamente, essa pessoa já não tem medo do aguilhão da morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O inferno procura ter vitória sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas foi vencido pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O São Paulo diz, ora o aguilhão da morte é o pecado. O pecado escraviza a pessoa. A pessoa que peca é escravizada pelo pecado. Mas o Senhor diz que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É Deus que perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda iniquidade. Aleluia! E a palavra do Senhor diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, no capítulo 7 de Romanos, também diz
Miserável homem que eu sou. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O inimigo procura vencer o cristão, mas não consegue, porque a graça do Senhor Jesus Cristo nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa carne. Aleluia. Mas graças a Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos dás a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E ainda há bocado eu citei que a palavra de Deus diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Então, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele vai pagar, não fica a dever nada a ninguém. A palavra do Senhor também diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia, graça, capacidade para fazer a obra que eles fizeram. Repetindo, também, irmãos, vos fazemos, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como é muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Amém. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aleluia. Como é muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Obrigado, Pai, que tu fazes pela tua graça, que a nossa profunda pobreza abunde em riquezas da tua generosidade, porque tu nos dás tudo o que precisamos e nos dás além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera na tua igreja. Aleluia. São Paulo diz: porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aleluia. De maneira que exortámos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Amém. Aleluia. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, que sendo Deus, que sendo um com o Pai e o Espírito Santo, vou repetir, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, veio ao planeta Terra, se fez homem, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses, aleluia. Ele é o primeiro da ressurreição dos santos. O primeiro homem caiu, mas Jesus venceu, Jesus Cristo.
o Filho de Deus, aleluia, o Filho unigênito, primogênito de Deus. Então, São Paulo ainda diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém. Pai, ajuda-me a dar com alegria. Faz que o teu povo, pela tua graça, ajude a tua igreja, Pai. Amém. E Deus, que é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Pai, te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela comunhão do teu Santo Espírito, que faças abundar na tua igreja e também a mim toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, obrigado, Pai, eu tenho em tudo toda a suficiência, ajuda-me a abundar em toda a boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dará pão para comer. Amém, Pai, dá-nos pão para comer. E multiplica a vossa sementeira. Amém, Pai, aumenta a sementeira. Multiplica a sementeira da tua igreja, do teu povo. Amém. Vou repetir, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência. Amém, Pai, tu queres que o teu povo seja rico e ser beneficente. Ajude, Pai, os outros, principalmente a tua igreja. Vou repetir, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. 2 Coríntios 9, 7 a 11. Glória ao Senhor. Aleluia, o Senhor é bom e glorioso. Senhor é o Rei dos Reis. Aleluia. A palavra do Senhor diz: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Também nós devemos ser como Deus, não devemos ficar a dever nada a ninguém. Ajuda-nos, Pai, a fazer isso no nome de Jesus, pela tua graça. Pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Amar é dar, como Deus deu o seu Filho. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Darás ao teu próximo o que deves dar. Aleluia. O amor não faz mal ao próximo, de maneira que o cumprimento da lei é o amor. Isto digo conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 7 a 11. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em babadeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ajuda-me, Pai, a não ter cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13, 12 a 14, aleluia, glória ao Senhor. O Senhor